Boa noite a todos. O tema que escolhemos para trabalharmos juntos hoje é inspirado numa aula do nosso querido irmão Antônio Grimm, onde ele foi nos dizendo que, em função de as palavras estarem sempre sendo colocadas para nós, e até mesmo significando para nós, no enfoque materialista, que elas deixam de ser o que deveriam ser, que é o que ele chama de polissêmicas, ou seja, cada palavra tem vários significados. E daí ele nos trouxe a palavra harmonia e disse que a palavra harmonia, por exemplo, está como o espiritismo, muito bem difundido, no caso a palavra muito bem difundida, mas pouco explicada, ou, aí ele complementa, mal explicada. E que para nós compreendermos melhor o mundo, as pessoas, as coisas, temos que alcançar um significado de harmonia no sentido cósmico e não no sentido da cultura materialista, que é a cultura que ainda predomina na humanidade. Que na cultura materialista, a harmonia é tudo estar muito certinho, muito de acordo uma coisa com a outra, mas do ponto de vista materialista, que é a visão linear, é a coisa seguindo linearmente. Então, uma música, para estar harmônica para nós, ela tem que estar agradando ao nosso sentido, ou aos nossos sentidos. Mas ela pode ser harmônica com relação à cultura de onde vive, onde foi educado aquele ser que produziu aquela música. Ela é harmônica com relação àquele contexto ali. Aí que nós carregamos para o nosso contexto e descarregamos 10 conceitos acerca daquele conteúdo. Isso não é ele defendendo o ruim, tá, gente? É compreendendo o mundo, as pessoas, as coisas, as produções, etc. Para inclusive valorizar. Daí nós, pensando em trabalhar melhor a harmonia dentro do que ele propõe, que é encontrarmos harmonia na desarmonia, encontrando primeiro a harmonia na diversidade, nós irmos pensando, por exemplo, como é que conceituamos um espírito que vem para uma família, que escolhe reencarnar numa família, aquela família consente-se em recebê-lo, e ele é exatamente um projeto extremamente missionário de crescimento, de evolução, e que exatamente está ali como semeando de conceitos e valores que aquela família já alcançou e semeador de elementos que aquela família precisa. E ele faz a pergunta e nos dá um tempo para pensar e quem tiver coragem respondê-la. Como é que nós conceituamos? Quando temos que nos referir àquele espírito, se nós já referimos a ele num conceito cósmico de evolução, monoteísta. Ou se ainda somos capazes de dizer que, por exemplo, esse espírito é a ovelha negra
negra na família. Que se ainda estamos dizendo que é ovelha negra na família, ainda não alcançamos um sentido de harmonia na aparente desarmonia, ainda não alcançamos lá no interno do nosso ser um conceito de harmonia na diversidade dentro de um projeto cósmico evolucionista. Nós ainda estamos lá nas culturas clássicas, numa visão linear, onde tudo tem que estar arrumadinho. Quando o arrumadinho é onde nós pretendemos um dia chegar. E que quando chegarmos nesse arrumadinho um dia, já não estará arrumadinho, porque nossos horizontes terão se aberto, terá descortinado um universo muito maior para nós, e nós já enxergaremos pontos desarmônicos com relação ao que estamos percebendo e começaremos a nos esforçar por mudar. Retiramos conceitos da palavra harmonia de algumas estruturas que são para nós fontes de estudo, para colocarmos e embasarmos nosso momento. O primeiro conceito de harmonia, combinação de elementos ligados por uma relação de pertinência que produz uma sensação, que produzirá uma sensação agradável e de prazer. Pertinência. Não está falando que é uma combinação de elementos ligados por uma relação de igualdade. É de pertinência. Se eu já alcancei o sentido da bondade, é pertinente que no meu projeto de maternidade, com um companheiro que faz um projeto de paternidade, se ele tiver alcançado um mínimo de bondade, é pertinente que recebamos um espírito que ainda não alcançou essa prática da bondade. E ele tem o direito de ser semeado. E nós, o dever de semear. Porque, afinal, ao longo da civilização, nós fomos sendo semeados. É um dever. Nós sabemos porque temos dívida com esse espírito, não. Porque no conceito espírita, na prática espírita de até então, lastimavelmente, nós ainda estamos dizendo que esse que vem para ser semeado é dívida do passado com ele. Mas não é com ele. A dívida é conosco. É uma questão de harmonia. Uma vez que eu recebi, compor uma ordem harmônica, eu vou oferecer algo, naturalmente. Num processo natural. Então é pertinente que possa reencarnar através de mim e do companheiro que, por estar comigo ali, formando um par produtivo, reprodutivo, haja nos dois condições de serem semeadores de uma nova ordem nessa criatura. Dei esse exemplo de família porque é recorrente essa questão, mas isso em todas. Nós escolheremos profissões onde todos os dias nós nos depararemos com a situação
de sermos semeados por alguns que estarão ali naquele trabalho conosco e de sermos semeadores. Quem chegar e não fizer este olhar de pertinência pelas necessidades cósmicas de evolução, quem chegar vai dizer: meu Deus, como que contratar essa mulher que nesse sentido está desarmônica? Mas aí quem sabe se a pessoa se permitir passar um tempo ali e observar melhor, vai ver nesse ponto ela está harmônica, inclusive do meu ponto de vista materialista. E daí a pessoa vai conseguindo fazer um olhar onde ele encontra as pertinências. A harmonia como um princípio de ordem e beleza, isso é na obra do Kardec. A harmonia como um princípio de ordem e beleza é um conceito central na doutrina espírita. Presente, haverá de estar presente em toda a nossa codificação de trabalho, de todos os ensinamentos, em todos os aprendizados. A harmonia haverá de estar sendo entendida como união equilibrada de elementos diversos. Gente, mas equilibrada aqui não é essa coisa linearzinha nossa, que equilibrada é estar ali sem nos dar nem trabalho, sem nos custar sacrifício, sem nos custar dedicação. É equilibrado no sentido que ele está dizendo, entendida como a união equilibrada de elementos diversos entre si, resultando num todo coerente, e é aplicada em diversos contextos, desde a organização do universo até as relações entre espíritos e natureza. Por exemplo, a natureza. Nós entramos numa mata, a não ser alguém que não goste de natureza e de mata. Caminhar por uma mata, a gente sente harmonia. Mas os elementos ali são assemelhados. Nós vamos encontrar cupins comendo tronco de árvores. No nosso olhar materialista, o cupim está destruindo. Ele não é harmônico. Mas e aí, quais são as funções dos cupins? Nós já conseguimos alcançar? Já nos debruçamos em estudar a função dos cupins na natureza? Nós vamos encontrar fungos em raízes de árvores. Aí, se debruçarmos a estudar os fungos, nós vamos descobrir o quanto eles são agentes de comunicação entre as raízes e de condução de nutrientes e de campos que alimentam eletromagneticamente as árvores entre si, para que elas estejam fazendo sustentabilidade umas com as outras. Mas se nós cavarmos e despirmos as raízes e conseguirmos com um microscópio ir olhando a quantidade de fungo que tem ali, a gente vai achar que precisa até botar veneno neles. A gente não vai ver a harmonia. Cosmicamente é a harmonia. Viajando lá, nós encontraremos árvores de troncos extremamente lisos, que nos são confortáveis, e encontraremos espinhosos. E encontraremos cipós espinhando
quando passarmos por eles. Cosmicamente é harmônico. Qualquer um que se debruçar a estudar a função de cada ser daquele ali, vai descobrir o quanto um cria sustentabilidade para o outro. E se essa sustentabilidade não é possível de ser vista agora, de ser palpável agora, podemos saber que para o futuro, sim. Daí vamos lá na harmonia na Bíblia. Refere-se à paz e unidade, tanto interior como entre indivíduos e com Deus. É um valor fundamental para a comunidade cristã. Isso é uma fala de Paulo aos Coríntios. Ela é alcançada através do amor, do entendimento mútuo e da comunhão com Jesus, sendo essencial para o crescimento e fortalecimento das instituições, portanto, irmãos, das igrejas. Daí ele ainda complementa em Coríntios 12, 25, 27. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo do cristianismo e cada um é uma parte dele. Agora, se Paulo fosse buscar harmonia no sentido de igualdade, ele não teria condições de dizer que nós juntos compomos o cristianismo, porque ele ia achar que há uma dissonância nessa moça, há umas 10 dissonâncias nessa, há umas 3 nessa aqui, mas nele também há dissonância. Ele ia achar que juntos nós seríamos capazes de desmontar o cristianismo. Olha o olhar que ele já é capaz de fazer naquele tempo, no sentido da harmonia na diversidade e harmonia na desarmonia. Porque imagina, cada um de nós já somos em parte harmônicos e em parte desarmônicos com relação a nós mesmos. A gente nem precisa se comparar com o outro. Por exemplo, essa moça vai conviver comigo. Daí no dia a dia ela vai vendo assim, engraçado, né? Nisso ela é desarmônica com ela mesma. Esse comportamento dela não combina com o que ela já porta. Inclusive de formação acadêmica. Daí ela vai na caminhada ali, convivendo comigo. Nossa, mas ela fala tanto de religiosidade, mas nisso a coisa não bate. Isso é para ver a desarmonia na própria, numa mesma pessoa. Quando nos formamos em grupos, se formos olhar desarmonia como sendo as diferenças entre nós, nós estaremos sempre no sofrimento de achar que a humanidade é desarmônica e que as pessoas são desarmônicas. E o que os espíritos orientadores nos convidam é encontrar a harmonia na desarmonia que nós vamos catalogando, achando, porque algumas desarmonias, inclusive, são por achismos nossos. É em função de conceitos nossos. Fizemos um conceito
tabulamos, tudo que estiver para lá ou para cá, a gente acha que aquilo é desarmonia, porque não agrada ao que eu estruturei. E os Espíritos nos convidam a não olhar pelo agrado, olhar pelas funções, as funções cósmicas da evolução, que nós nos encontraremos todos num sentido funcional. Nós não nos encontraremos por outro motivo, e que não nos encontraremos por dívidas de passado, mas por propósitos de presente e futuro. O propósito foi estruturado no passado no que diz respeito à composição de um projeto encarnatório, onde nós já delineávamos as mudanças que gostariam de fazer no rumo à evolução. E aí a gente foi fazendo nossas escolhas. Que em alguns momentos nós, quem sabe, encararemos como desarmônico. Se fizermos o olhar materialista, muito mais. Mas aí, no olhar cristão, no olhar monoteísta, nós temos que assumirmos monoteístas. O Espiritismo é monoteísta. Nós não enxergamos a possibilidade de um outro Criador, senão Deus. Aí se alguém chegar para mim e me disser, eu vi Satanás. Não, você viu uma figura holográfica que você e a humanidade denominou de Satanás. Mas ele em si não existe, porque Deus não o criou. E para nós espíritas há um Criador. Então não há criação que não seja divina. Se alguém chegar para nós e nos disser, estou insistindo com essa criatura, tudo dentro da questão de desarmonia e harmonia. Estou insistindo com essa criatura e ela não muda. Acho que nem mudará. Vai dizer, é questão de semeadura, vai semeando. Um dia vai germinar a semente que você está colocando. Um dia vai fazer a brotação, é nascer. Um dia vai florescer, um dia vai frutificar. Coloque as suas sementes e deixe com Deus e com o tempo. Faça o seu possível agora, buscando o máximo de harmonia interior para fazer, o máximo de harmonia nas atitudes mecânicas, seja lá a desarmonia que você estiver conseguindo enxergar ou mesmo viver. Até mesmo porque algumas desarmonias, um dia nós, ao olharmos para trás, perceberemos que era um olhar desfocado nosso. E quanto menos tivermos colocado um peso ruim sobre aquele evento que, por um desfocamento de olhar, nós o conceituamos ruim, quanto menos peso tivermos colocado, mais fácil será de trabalharmos a questão. Porque nós temos eternidade para trabalhar nossas questões todas. Deus é generosíssimo conosco. Temos espíritos bons, encarnados e desencarnados, o tempo todo conosco, nos auxiliando. Nunca estaremos sozinhos. É nunca mesmo. O fato de nunca estarmos sozinhos, nunca estarmos desamparados no sentido do bem, já dá para a gente ir
olhando melhor para a diversidade que nos cerca, buscando encontrar nela a harmonia, não a harmonia que eu quero para o meu prazer, para o meu bem-estar, a harmonia cósmica. Essa criatura veio parar na minha mão e eu na dela. Quais as funções maiores? E descobrindo todo dia. Todo dia descobrindo. Porque também se a gente ficar na descoberta de ontem, nós fizermos um olhar congelado e um sentimento congelado, eu diria que será um grande sacrifício viver com essa criatura, ou com esse grupo, ou com essa instituição, ou com essa empresa. Seja lá o que for. Porque a gente estará no passado. E o que nos conforta, o que nos dá força para viver, para valer mesmo, é a presentificação. Qualquer um que pegar para estudar a humanidade, o ser humano, do ponto de vista de energia, que é o que o espírito é, perceberá em qualquer via de estudo. Não é só religião, filosofia, não. Na química, na matemática, na física, vai perceber que os campos que nós produzimos, com os quais nós nos sintonizamos com os espíritos, com as situações, com as coisas, porque tudo é campo, eles são no presente. É no presente que produzimos nossas vibrações, que na verdade são campos, nossos campos eletromagnéticos, produzimos no presente, dissipamos no presente, nos sintonizamos no presente, e com muitos irmãos e com muitas situações fazemos ressonância mesmo. É chegar com o nosso campo, seja pessoa ou situação. Eu conheci uma unidade de atendimento, acolhimento, tratamento da dependência química. Eu me senti tão incrivelmente bem, não com a dor dos que estão lá, é bem por estar ali participando daquelas atividades naquela tarde que eu quero trabalhar voluntária, nem que seja um dia por semana, um dia por mês, seja um dia a cada 3 meses, mas o que der eu vou investir, porque aquilo me fez bem estar ali, oferecendo o pouco que eu tenho, o pouco que eu já alcancei. Que a ressonância é isso. É tão forte que a gente vai querer fazer. Mas quando a gente fica no passado, quando a gente não faz presentificação, como é que vai ressonar? Está agarrado ao passado. Não somos o hoje. Vivemos no ontem. Vivemos lá não sei quando. Até hoje lembro quando eu não tinha um casaco para ir para a escola. Mas você tem um casaco hoje, o que você está lembrando de quando não tinha casaco? Agora, vai ser útil de vez em quando você lembrar de quando você não tinha casaco, para você oferecer os casacos que estão parados no seu guarda-roupa, que você passa ano e entra ano, passa ano e entra outro ano, e você não veste porque já tem outros, e aqueles estão lá num canto. Abre mão, abre o guarda-roupa e leva esses casacos. Vai ser ótimo você lembrar para isso. Eu lembrei de quando eu passava fome. Ótimo. Gaste menos dinheiro com as saídas, os passeios, os supérfluos, shopping, e abra mão de um dinheiro e ajude uma instituição que acolha crianças abandonadas e traga mais comida para ela. Se é para lembrar nesse sentido, aí é fazer harmonia
numa percepção, numa lembrança que é desarmônica. Mas a pessoa está funcionalizando a lembrança e fazendo ela ser harmonia na desarmonia. E aí, de tanto essa criatura fazer harmonia naquele sentimento já desarmônico, porque ele já é do passado, ele não é do presente, ele é para ser só jazida de informação nele, é para ser registro e não ficar ali lembrando e remoendo, lembrando e remoendo, mas de tanto ele fazer harmonia naquela desarmonia que ele traz, ele harmoniza aquela experiência, ele harmoniza aquele sentimento. E aquele sentimento fica bem resolvido. Ele não fica doído. E a grande preocupação dos espíritos é essa, de nós, por não atualizarmos o nosso sentimento com relação a registros, nós não fazemos a harmonia chegar naquela desarmonia que trazemos e nós vamos arrastando a desarmonia e sempre haverá, por uma questão natural cósmica, sempre haverá a possibilidade da soma, porque o cosmos é generoso. E quem escolhe as somas não é o cosmos que escolhe para nós. Nós escolhemos para nós a soma que queremos fazer. Temos livre-arbítrio. As possibilidades estão todas aí, distribuídas, pulsando. E todas com possibilidades de interagirem conosco. Não, com possibilidade não. Todas interagindo conosco. Todas as partículas interagem com todas as partículas. A interação é lei. E está acontecendo, independe da nossa vontade. A nossa vontade determina aí, que é livre-arbítrio, a vontade determina no que nós selecionamos. O que eu quero selecionar? Para compor a harmonia. O que eu quero selecionar para a minha vida? Eu seleciono fazer um presente de trabalho, de ação, de estudo, de fé, de oração, de encontro com os senhores, de valorização dos senhores todos, que a gente comprou uma família maravilhosa, que eu agradeço todos os dias a Deus. Toda semana me dou ao luxo de estar aqui com essa família. Toda terça, todo sábado, nos damos ao luxo. Posso não estar fisicamente aqui, mas estou com essa família maravilhosa. Lá onde eu estiver fisicamente, estou também aqui. Toda quinta, nosso grupo de estudos, estamos aqui. Uma outra família que é junto, que é unida, que pulsa junto, mas que traz suas diferenças no sentido de mais frentes de encontro. E juntos o tempo todo trabalhando. Harmonia na diversidade, harmonia na desarmonia. Imagina qualquer um dos senhores que vierem à casa espírita, vamos dar essa aqui, que é a nossa, e vem esperando um mar de perfeição. Uma casa espírita, tudo vai estar certo, bonito, vai ter uma pessoa elegantemente falando, elegante inclusive do ponto de vista material, elegante na linguagem e etc, etc. Aí chega uma voz de taquara rachada do Vale do Jequitinhonha. Ai, que decepção. Não vai conseguir montar harmonia na desarmonia que a criatura traz. Mas que entra aí buscando, eu vou buscar um local
para eu me encontrar. Já sabendo que lá será uma diversidade, com relação a mim, caracteres desarmônicos estão ali, com relação a mim. Eles podem até ser harmônicos com relação à vida, às pessoas, às coisas, aos propósitos, às buscas, mas com relação ao que eu procuro, ao meu olhar, pode estar desarmônico. Não, mas eu vou procurar me adaptar. Aí a pessoa vem com a vontade de se adaptar para fazer parte de um grupo que, apesar de desarmônico, porque diverso, busca harmonia no sentido cósmico. E ela vai se adaptando e vai nos aguentando, e vai se adaptando. Daí a pouco virou uma relação de amor. Que encontrar a pessoa na rua, nossa, que alegria, fulano, ó, ele frequenta o centro. E aí se a gente tem oportunidade, se ele está num momento que dá para ele parar e dar um abraço, a gente sai do abraço revigorado. Numa felicidade. Porque quem sabe conseguimos fazer o alcance da harmonia na desarmonia. E tem uma frase aqui maravilhosa, uma síntese, desculpa, uma frase. Harmonia significa uma combinação equilibrada, concordante ou não concordante, ou mesmo dissonante, entre diferentes elementos, porém, criando um estado de ordem, de busca de melhor equilíbrio, de beleza e unidade. Olha como é forte essa síntese. Essa beleza que ele está colocando aqui é uma beleza pronta? Essa beleza já está ali pronta, quando a gente chegou e encarou, já viu essa beleza? Quando alguém nos pergunta, como é que você é tão diferente de fulano e vocês dois se relacionam tão bem, se combinam tanto? Sabe o que nós responderíamos? Será que nós faríamos a resposta materialista, que a gente vai aguentando? Gente, tem coisa pior que isso. A gente vai aguentando. E a gente vai se tolerando. Nos trabalhos de atendimento por aí, quem trabalha o social não precisa inventar exemplos, né? Vive os exemplos o tempo todo. A gente vai buscando. Não é isso. A gente vai encontrando. É uma coisa maravilhosa que se chama complementação nas diferenças. E ali, todos os dias. E as primeiras diferenças estão dentro de nós. Todo dia tem que complementar diferenças, formar frentes complementares para construir pilares que nos transformem em pessoas mais convictas no bem e que, quem sabe, na hora de desencarnar ou no pós-desencarne, nós possamos olhar para o nosso último projeto encarnatório, nossa caminhada durante da execução desse projeto e dizer: muito obrigada, meu Deus e meus irmãos,
Muito obrigada aos irmãos espirituais, encarnados, desencarnados, daquele período todo, que me ajudaram a ir me complementando para eu compreender melhor o mundo, as pessoas, as coisas, compreender melhor minha própria precariedade e não ser tão algoz comigo, porque quando sou algoz comigo, eu acabo ficando algoz dos outros. Nós podemos desencarnar e olhar e humildemente podermos admitir que a gente fez um saltinho positivo nesse sentido. E daí ele diz, em resumo, a harmonia do ponto de vista cósmico é a qualidade de algo que está composto em sintonia com as necessidades dos entes que ali constituem aquela complexidade. Esse é do irmão Antônio Grimm, um dos orientadores espirituais aqui da casa. Eu vou reler porque ele é fera. Em resumo, a harmonia do ponto de vista cósmico é a qualidade de algo que está composto em sintonia com as necessidades dos entes que ali constituem aquela complexidade. E nós haveremos de estar fortes e o tempo todo agradecidos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso grande mestre, que nos deixou esse evangelho maravilhoso para irmos trabalhando e conseguindo compreender melhor essas questões todas. Os bons espíritos orientadores encarnados e desencarnados com os quais nós nos sintonizamos o tempo todo e estarmos valentes, bons conosco, bons. E o bom é aquele que sabe cobrar de si o possível para cobrar do outro o possível, no bom sentido da palavra cobrar, nos ajudarmos e ajudarmos os outros a sermos cada vez mais pessoas melhores, mais humanas, amorosas e, sobretudo, disciplinadas no trabalho em prol do bem. Oi. Avisa o procedimento que a gente nota hoje. Após esse momento nosso, nós ouviremos uma preleção de um dos nossos orientadores da casa, com certeza do irmão Leocádio, hoje, e depois nos encaminharemos para o passe. No momento do passe, as pessoas entram por aqui, passam pelo processo do passe e saem pela outra porta. E ali tem água fluidificada para cada um pegar e tomar. No final tem a prece.